A palavra de Deus é clara. O Senhor não deixa espaço para dúvidas quando o assunto é pecado sexual. E ao contrário do que muitos pensam, não é apenas o adultério que é condenado. A Bíblia nos mostra uma lista de pecados sexuais que provocaram a ira de Deus em diversas ocasiões. Pecados que trouxeram juízo sobre cidades, famílias e até mesmo nações inteiras. E o último dessa lista é o mais repulsivo de todos aos olhos de Deus. O primeiro pecado sexual condenado é a fornicação. O termo bíblico se refere a qualquer relação sexual fora do casamento. Muitos acham que, por não serem casados, podem se entregar aos prazeres sexuais sem consequências. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6:18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aqui, a palavra prostituição traduz o termo grego porneia, que inclui fornicação, relações ilícitas e impurezas sexuais. Paulo não está apenas aconselhando, ele está alertando sobre um caminho que leva à destruição da alma. A geração atual trata o sexo como algo casual, mas para Deus, a pureza é um valor sagrado. O segundo pecado é o adultério. Em Êxodo 20:14, um dos 10 mandamentos é direto: não adulterarás. Jesus, em Mateus 5:28, vai ainda mais fundo. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Deus vê o coração. O adultério não é apenas um ato externo, é uma traição interna. Davi, rei de Israel, experimentou as consequências do adultério com Batseba. Seu pecado gerou morte, sofrimento e divisão familiar. Deus perdoou, mas as consequências permaneceram. O terceiro pecado sexual condenado por Deus é o homossexualismo. Em Romanos 1:26-27, Paulo escreve: pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Aqui não há espaço para interpretação cultural. A Bíblia trata isso como distorção da criação original de Deus. Em Levítico 18:22, Deus diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Isso não é discurso de ódio, é advertência divina. O quarto pecado é a bestialidade, o ato de se deitar com animais. Por mais chocante que pareça, Deus advertiu seu povo contra isso porque era praticado entre os povos pagãos. Em Levítico 18:23 está escrito: nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante animal para ajuntar-se com ele. É confusão. E no capítulo 20, versículo 15, Deus determina a pena. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Esse tipo de depravação era tão grave aos olhos de Deus que merecia a morte. Isso mostra o quanto o Senhor abomina a perversão dos limites naturais que Ele mesmo estabeleceu. E então, chegamos ao quinto pecado, o mais repulsivo de todos, o incesto, ou como muitos profetas o chamaram, o desejo pelo sangue. Esse pecado é quando alguém se deita com parentes próximos, quebrando os limites sagrados da família. Em Levítico 18, Deus lista com detalhes cada proibição. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Ele fala da mãe, do pai, da irmã, da tia, da nora, da filha. Tudo é incluído, e Deus chama isso de abominação. Em Ezequiel 22, versículo 11, o profeta denuncia os pecados do povo. E um comete abominação com a mulher do seu próximo, e outro contamina impuramente sua nora, e outro ainda humilha sua irmã, filha de seu pai. Esses atos não apenas desonravam as pessoas envolvidas, mas profanavam o nome de Deus em meio às nações.
O desejo pelo sangue era visto como uma corrupção profunda do desígnio divino. A história de Ló é um retrato claro disso. Após a destruição de Sodoma, suas filhas o embriagaram e tiveram relações com ele para preservar a descendência. Embora o contexto mostre a intenção desesperada delas, o resultado foi o nascimento de duas nações inimigas de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Mesmo em situações excepcionais, o resultado do incesto foi trágico. Esses 5 pecados sexuais não são apenas imoralidades sociais. Eles são afrontas diretas à santidade de Deus. E a Bíblia mostra que onde esses pecados se multiplicaram, veio o juízo. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa de sua devassidão. O próprio Jesus disse em Lucas 17:28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. É importante entender que Deus não muda. O que ele condenava no passado, ele ainda condena hoje. Em Hebreus 13:4 está escrito: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vivemos tempos em que tudo é permitido, tudo é tolerado, mas o juízo de Deus não será adiado para sempre. Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 e 10, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. A única esperança está em Cristo. O mesmo capítulo diz no versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus. Deus perdoa, Deus restaura, mas o pecado precisa ser confessado e abandonado. Hoje, Deus te chama ao arrependimento. Ele não quer apenas tirar você do pecado, mas também purificar seu coração. Não brinque com o que Deus leva a sério. O Espírito Santo ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. O sangue de Jesus ainda tem poder para libertar, mas a porta da graça não ficará aberta para sempre. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo.